Boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal da Guará, que está começando agora. Vem ver os destaques de hoje. A Prefeitura de São Luís já atende pedido de comerciantes do bairro São Francisco e abre horários que permitem a circulação de veículos nas faixas que são exclusivas para ônibus. Está presa na unidade prisional de Presidente Dutra a mulher suspeita de espancar a própria filha de 2 anos de idade. Deputada estadual Detinha, do PL, confirma a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Fui prefeita durante 8 anos da cidade de Centro do Guilherme. Depois, ouvindo a questão dos blogs, dos amigos, porque realmente eu percebi que seria a primeira ou a única pré-candidata aqui a pré-candidatura aqui na cidade de São Luís. E os preparativos da Turma de Mangueira, que vai homenagear na Passarela do Samba a primeira autora negra a publicar um romance no Brasil. A gente abre a edição de hoje com um caso revoltante que aconteceu no município de Presidente Dutra. Uma mãe foi presa suspeita de agredir a própria filha de 2 anos de idade. E por causa da violência, a menina teve que passar por uma cirurgia para a retirada do baço. O repórter Eduardo Gomes tem as informações para a gente. Eduardo. Ironilde de Souza foi presa pela Polícia Civil em Presidente Dutra. Ela é suspeita de agredir a própria filha, uma criança de apenas 2 anos. Segundo as informações preliminares, a mãe teria levado a criança ao hospital. E na unidade hospitalar, os médicos desconfiaram que a criança teria sido agredida, já que é a 2ª vez que ela chega na unidade com várias marcas pelo corpo. A suspeita veio logo de imediato da equipe médica, que alguns dias anteriores ela mesma cuidou dessa criança com outras lesões que não batiam com a história da versão da mãe. Por coincidência, ontem a criança novamente deu entrada e foi atendida pela mesma equipe médica. A criança foi submetida a um procedimento cirúrgico e teve parte do baço comprometido. Inclusive, a polícia agora também vai investigar se outras pessoas estão envolvidas nesse crime, inclusive o padrasto da criança. Não está descartada ainda a participação de ninguém, se foi só ela, se foi mais alguém, né? Isso ainda vai ser descoberto no transcorrer das investigações. Da sede da Polícia Civil do Maranhão, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Mudando agora de assunto, olha essa novidade que está nas placas na avenida principal do bairro São Francisco, em São Luís, mas mesmo assim muitos motoristas ainda nem perceberam. Está permitido aos veículos comuns trafegarem na faixa exclusiva para ônibus, mas em horários aí determinados. A partir de agora, com as mudanças, o trânsito do local vai ficar da seguinte forma. No sentido São Francisco Centro, a faixa será exclusiva para ônibus das 6 da manhã até às 10 horas. Já no sentido oposto, a faixa só será exclusiva das 3 horas da tarde até às 8 horas da noite. Aos fins de semana, não terão restrições para a passagem de veículos pelas faixas. Eu acredito que está bem sinalizado, pelo que estou vendo ali, está bem sinalizado. Em São Luís, transitar em faixas exclusivas para coletivos é a 2ª infração mais cometida entre os condutores, com a aplicação de mais de 11.500 multas, perdendo apenas para excesso de velocidade. Quem faz o uso indevido de faixas exclusivas comete infração gravíssima, com multa de R$ 293, além de 7 pontos na carteira. Não é de hoje que as mudanças no trânsito da Avenida Marechal Castelo Branco têm causado questionamentos por parte dos moradores e também de comerciantes. É que as medidas restritivas que impediam os veículos de passarem a qualquer hora do dia pela faixa da direita e mesmo de estacionar acabaram espantando os clientes dessa região. Por conta dos prejuízos, é muito comum encontrar por aqui empreendimentos com as portas fechadas e também com placas para alugar ou para vender. Para quem trabalha no local, a flexibilização nos horários das faixas exclusivas para coletivos vai melhorar a movimentação comercial no São Francisco. Melhora sim, tanto de quem mora aqui quanto de quem transita por aqui.
Bom, a gente está acompanhando a situação do transporte de ferry-boat aqui em São Luís, depois que os serviços foram suspensos e até com prejuízos aos passageiros. Mostramos o decreto do governo do estado que determinou uma licitação para ampliar as empresas que administram o terminal. Hoje, são 2 em operação, com reclamações no histórico e ações civis públicas na justiça. Veja aí na reportagem de Bel Soares. Empresas marítimas na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Pelo menos 2 ações civil públicas tramitam na vara de interesses difusos e coletivos. Uma delas é a ação coletiva de consumo contra a Serviporto, sob acusação de prática abusiva de cobrança de taxa de comodidade para quem compra as passagens online. Este tipo de cobrança é proibida de acordo com decisão do Tribunal Superior de Justiça, expedido em março do ano passado. O recurso especial 173-7428/RS. Em específico, a Serviporto tem comercializado por meio de sítio eletrônico. Ocorre que durante a comercialização dos tickets, ela tem cobrado uma taxa de comodidade, a qual é considerada a prática de venda casada. A segunda ação pesa contra as 2 empresas que têm a concessão pública para o transporte intermunicipal aquaviário. No caso, é tanto da Internacional como da Serviporto, uma vez que elas disponibilizam apenas espaços físicos limitados, bem como eles não oferecem a oportunidade do consumidor comprar mediante cartão de débito ou crédito. No Ministério Público, mais cobranças formais às prestadoras de serviço. Em dezembro do ano passado, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor instaurou inquérito civil para apurar irregularidades e a qualidade do serviço de transporte de ferry-boat. A promotoria garante que a segurança dos usuários não está comprometida. Houve alguns avanços consideráveis na prestação de serviços, só que no decorrer desses últimos anos se observou que o serviço ele declinou, a qualidade declinou consideravelmente. Então, nós instauramos aqui no Ministério Público esse inquérito civil para apurar. Quando você instaura, você apura tudo. Nesta segunda-feira, o governador do Maranhão, em rede social, anunciou a abertura de processo de licitação para o transporte aquaviário. Este seria um dos pontos a ser cobrado pela promotoria. No Maranhão, 2 empresas têm a concessão pública para este tipo de transporte. A Serviporto, com 3 embarcações, que está sob intervenção do Estado, e a Internacional Marítima, com 4. Com a licitação, este número deve ser ampliado. Agora o intervalo, eu volto já com uma entrevista aqui no nosso estúdio com o deputado estadual Iglesio, que também é pré-candidato à Prefeitura de São Luís. É logo depois do intervalo, continua aqui com a gente na TV Guará. Eu volto já já. Estou de volta. Na Assembleia Legislativa, as eleições municipais ganharam espaço no debate, com a confirmação do nome da deputada estadual Detinha como pré-candidata à Prefeitura de São Luís. Claro que o assunto tomou de conta lá na sessão. A repórter Bel Soares conversou com a deputada. Bel, agora aí é com você. Na sessão de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, o tom foi eleições municipais. Claro que os deputados trouxeram outros temas à tribuna, como a questão das rodovias federais que passam pelo Maranhão e suas problemáticas. Esse tema foi apresentado pelos deputados César Pires, Wellington do Curso, Vinícius Louro e também Adelmo Soares. Agora, Bianca, claro que a repercussão principal foi a confirmação da pré-candidatura da deputada Detinha à Prefeitura de São Luís. Ela que é do PL, partido que pretende trazer pelo menos 60 nomes para concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito em todo o estado. Detinha aparece como a primeira mulher nesse processo eleitoral aqui em São Luís. Ano passado, a ex-governadora Rosiana Sarney chegou a ter o nome cogitado, mas nada foi confirmado até agora. Fui prefeita durante 8 anos da cidade de Centro do Guilherme. Depois, ouvindo a questão dos blogs, dos amigos,
amigos, porque realmente eu percebi que seria a primeira ou a única pré-candidata aqui a pré-candidatura aqui na cidade de São Luís. Então fico feliz, fico acreditando, confiando também nas mulheres. O nosso deputado Vinícius Louro, Leonardo de Sá, que é do partido do PL, realmente levantaram a bandeira. Temos uma parceria muito boa, nosso partido, com a liderança do deputado Josimar de Maranhãozinho, conseguimos não só ter essa parceria aqui na capital, como também no interiores. No interiores temos vários candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadores. Com essa confirmação da deputada Detinha, agora são 10 deputados estaduais com pré-candidaturas a cargos majoritários municipais em todo o estado. Aqui em São Luís, além da deputada Detinha, concorrem os deputados Adriano, Neto Evangelista, Wellington do Curso, Doutor Iglesio e Duarte Júnior. Em Imperatriz, o deputado professor Marco Aurélio, Leonardo Sá em Pinheiro, Fernando Pessoa em Tuntum e Adelmo Soares em Caxias. Bel Soares para o Jornal da Guará. São pelo menos 10 deputados confirmados na disputa eleitoral deste ano. O deputado doutor Iglesio também confirmou a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís e pelo PROS. E é com o deputado e pré-candidato que eu converso agora aqui no estúdio. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. Obrigado aí pela participação aqui no programa. Deputado, aí foram quase 3 meses sem partido. Foi uma saída amigável do PDT. Foi uma chegada amigável ao PROS também. Como é que foi esse diálogo com o PROS? O PROS que abriu as portas ou o senhor que bateu na porta do partido? Não, foi com muita tranquilidade que a gente conduziu essa questão após a saída do PDT. A gente definiu isso aí por volta do mês de outubro. Tivemos conversas com vários partidos e a chegada no PROS foi uma saída pactuada. Um partido que deseja lançar uma candidatura majoritária na cidade de São Luís e um candidato com condições que a gente considera boas para enfrentar a disputa. E as negociações a partir de agora, eu falo de buscar outros partidos para formar a sua base de apoio, um vice, por exemplo, já existe aí uma negociação? A gente tem uma conversa boa com o PDT, um diálogo em cima de propostas para a cidade, é uma conversa muito mais programática do que dentro do âmbito de negociações. A gente está conversando a respeito da cidade de São Luís e acredito que possa sair uma parceria a partir disso aí. Bom, e o DEM nesse caso? Porque existe uma aproximação ali do PDT, o DEM tem o seu pré-candidato à Prefeitura de São Luís, não é? Como é que fica essa articulação PDT, PROS e DEM? O Democratas ele tem um candidato hoje, que é o nosso colega de Assembleia, o Neto Evangelista. Ele tem um diálogo avançado com o PDT na composição da chapa. Muito provavelmente, se houver essa junção, o PDT deve indicar uma vaga de vice. Me parece que ele anda conversando com outros partidos, inclusive entre eles o PTB, mas talvez o PTB deseje ter um protagonismo maior, indicando um vice numa chapa, ao invés de entrar numa composição muito grande, de um arco partidário muito grande. Então quer dizer que o senhor saiu do PDT, mas continua essa relação bastante amistosa. A relação boa, mas é PTB que eu estou falando, PTB, a junção. Com o PDT, eles, no caso, indicando vice do Neto. A nossa conversa é com o PTB. Deputado... O deputado Pedro Lucas Fernandes. Deputado, o senhor falou ultimamente na Assembleia, se posicionou lá sobre a questão do aumento da tarifa de ônibus. Houve uma repercussão muito grande, porque o senhor teria ido além dos outros pré-candidatos, porque na hora que acontece uma situação como essa, todo mundo tem uma opinião e coloca a sua opinião. O senhor fez uma análise do contrato e isso ganhou uma repercussão muito grande. Do contrato entre a Prefeitura de São Luís e também os consórcios. O que o senhor encontrou nesse contrato que pode melhorar a vida do cidadão ludovicense? O contrato ele tem uma oportunidade agora no segundo semestre do ano, como ele foi um contrato instituído em 2016, agora no segundo semestre ele completa 4 anos. E no próprio edital de convocação, de abertura do processo, tem uma cláusula que é muito específica que diz que após 4 anos a possibilidade de uma renegociação de tarifa, desde que seja comprovado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como há dúvidas nesse momento, e muita gente entra de maneira muito oportunista na discussão, querendo apenas dizer assim, não pode aumentar, mas explica por que não pode aumentar.
porque os custos estão aumentando. Então tem uma série de coisas que a gente precisa discutir. Eu acho também que não deve ter aumento, mas a gente só consegue fazer não ter aumento se a gente discutir a questão das linhas de ônibus, dos corredores de transporte, para deixar o trajeto mais rápido de ser atingido, se as pessoas conseguirem utilizar melhor a frota, se a prefeitura pagar subsídio para o sistema de transporte. O artigo 6º da Constituição diz assim: transporte é um direito social. Como é um direito social, ele deve ser garantido pela prefeitura, no caso, que é quem lida com o transporte público municipal. Todas as capitais do Brasil, a prefeitura entra com uma fatia de recurso para ajudar no custeio de um transporte de qualidade. Porque a gente não pode ficar aqui com hipocrisia. Tem necessidade de ter dinheiro no sistema de transporte. E a prefeitura pode ser e deve ser, nesse caso, uma dos entes a injetar o recurso nisso aí para tornar a passagem mais barata para o cidadão e para melhorar, inclusive, a qualidade de transporte. Outra coisa que a gente falou, não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar, foi sobre a possibilidade, o Uber 99, eles pagam ISS, mas o ISS que eles arrecadam aqui em São Luís vai para São Paulo, não fica aqui. Então a gente... deputado, houve até uma polêmica em que achavam que o senhor queria taxar, criar mais um imposto para os motoristas de aplicativo, né? Isso aí não ficou bem entendido. As pessoas têm, quando houve assim, a palavra imposto, todo mundo dá um salto e já se arma como se você já estivesse propondo criar. Não existe isso. O ISS que hoje a Uber paga vai para São Paulo. Para você ter ideia, em 2018 foi mais de R$1 bilhão que a Uber pagou para São Paulo de imposto. E, por exemplo... Dinheiro que sai daqui do Estado. Dinheiro que também sai daqui do Estado. Então, o ISS ele tem que ficar no município, nesse tipo de serviço, não em todos os tipos de serviço, mas nesse tipo de serviço, ele deve ficar no município de origem. Isso é uma lacuna que tem na Lei Complementar 113, que é a lei do ISS, porém, já está sendo, inclusive, sanado, já passou no Senado um projeto de lei nesse sentido que deixa bem explícito que o ISS do aplicativo de transporte vai ficar aqui no município onde vai acontecer. Então a ideia nossa é o quê? Pegar esse ISS que for arrecadado dos aplicativos que deve ficar em São Luís, que passará, a partir do momento que ele puder ficar em São Luís de fato, seja por uma alteração na lei, ou seja por um questionamento ao Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, para que em todos os estados aconteça da mesma forma, o dinheiro passa a ficar aqui. E aí a gente tem pelo menos mais 1 milhão, 1.200.000 por mês para ajudar no custeio do transporte urbano. Por exemplo, com esse recurso não teria subido esses 30 centavos aí na passagem, não teria tido alteração. Então uma ideia é essa, a gente não está falando em criar imposto novo, a gente fala no imposto que é gerada, a riqueza gerada em São Luís, que fique em São Luís, não vá para São Paulo. São Paulo já tem muito dinheiro, tem muita iniciativa privada, a gente precisa desse recurso em São Luís. Inclusive, na sessão de hoje, o senhor esclareceu sobre isso, esclareceu agora também aqui no Jornal da Guará. Eu gostaria de agradecer a sua presença. É um jornal ao vivo, nosso tempo é bem corrido, o senhor sabe, bem curtinho, mas muito obrigada. Tá bom, a gente veio rapidinho, mas acho que esclarecemos. Obrigado aqui pela oportunidade, a TV Guará e a você. Obrigada. O JG continua, só o intervalo. Eu volto já com os preparativos da Turma de Mangueira para o Carnaval na Passarela do Samba, em São Luís. Vamos agora falar de carnaval. Hoje é a vez da nossa visita ao barracão da Turma de Mangueira, que vai neste ano contar a história de Maria Firmina, a primeira autora negra do Brasil a publicar um romance baseado na abolição. É história pura na Avenida. Uma escola que tem história. A informação é que a Turma da Mangueira é a escola mais antiga do Norte e Nordeste. Data de fundação, 25 de dezembro de 1928. É a mais antiga de São Luís, mas não conquistou nenhum título ainda. De acordo com integrantes, desde que a atual gestão passou a conduzir a Turma da Mangueira há 5 anos, a escola sempre fica entre as primeiras colocadas.
Eles acreditam que 2020 é o ano da escola. No barracão, o trabalho está a todo vapor. Marceneiros e ferreiros garantem a base, a estrutura dos carros alegóricos. Para este carnaval serão 4, dividindo 15 alas. Este ano, a Turma da Mangueira traz para a avenida 1.300 integrantes. Só na bateria são 110 ritmistas. Um destaque para este carro, o Abre Alas, que representa o navio negreiro. Os números são bem expressivos. Esse gigante tem 18 metros de comprimento. E para fazer esse revestimento, a escola gastou 50 metros de tecido. O tema de 2020 é dos reis da abolição, a rainha é ela, Maria Firmina. A homenagem da escola é para a escritora maranhense que entrou para a história da literatura brasileira como a primeira romancista do país. O trabalho aqui começa às 10 da manhã e entra pela madrugada. Geralmente estamos trabalhando de 7 a 8 horas, entendeu? Trabalhando diariamente mesmo para ver se fica um trabalho bonito, bem organizado, entendeu? A alegoria que Moisés está montando fica assim. A Fabiana mostra os detalhes da peça. A gente sempre gostou da escola, é uma escola querida da comunidade, né? E nós temos amor por a escola. A Turma da Mangueira entra na avenida no início da madrugada de segunda-feira. E quem passou a morar nesse barracão garante que vai dar tempo sim. E se depender da disposição deles, do amor pela escola e da importância da homenageada, para a Turma da Mangueira em 2020, a nota só pode ser 10. Nota 10. O JG fica por aqui. Amanhã tem mais e eu, é claro, espero por você. É às 6h30 da noite o nosso encontro marcado aqui no Canal 23. Obrigada pela tua companhia. Eu te espero aqui amanhã. Tchau.